Quero mais uma vez agradecer, a gente está recebendo hoje aí a Roberta, psicóloga, o Dr. Ricardo Sugahara, né? Ele também especialista em cirurgia bariátrica, perdão, eu falei geriátrica. Eu falei do médico, né, do geriatra no bloco anterior, é bariátrica para perda aí de peso, redução de peso. E a gente recebe também o Jefferson Ramalho, ele que é um grande exemplo durante toda a adolescência, infância, né? Foi aquela criança gordinha até o momento que ele realmente decidiu aí mudar. Podemos colocar mais uma vez, diretora, a foto do antes e depois do Jefferson? Um grande exemplo, né, Jefferson? E ele faz parte aí do 1% da população que nós comentamos com os nossos especialistas que conseguem, por vontade própria, por conta própria, chegar num resultado tão satisfatório. Não é fácil, gente, mas é possível. Eu acho que essa mensagem é muito válida. A cirurgia bariátrica, ela acaba sendo também muito indicada, né, doutor, em alguns casos sérios, graves. Chegaram várias perguntas. Qualquer pessoa pode fazer? Tem um peso? A partir de que peso a pessoa pode submeter essa cirurgia? Muita gente perguntou em relação a riscos. Eu não vou conseguir, infelizmente, em função do nosso tempo, pontuar todos os nomes, mas resumidamente, se você pudesse explicar mais, então, sobre esse procedimento cirúrgico. A cirurgia hoje, ela é um dos tratamentos para a obesidade. Porém, como as pessoas estão perguntando, nem todas as pessoas que estão acima do peso podem ser submetidas à cirurgia. Tem contraindicação. Isso. Então, tem um limite que foi especificado por vários estudos, né? Que é o quê? Hoje, a partir de 35 de índice de massa corporal, né? Desde que eu tenha alguma daquelas doenças que eu falei para você associadas, né? Ou acima de 40 de índice de massa corporal, sem precisar de nenhuma doença, né? Hoje também está aceito, né, acima de 30, então eu tenho 30 de índice de massa corporal, mas eu tenho um diabetes que não se controla, também está associado à possibilidade de fazer a cirurgia bariátrica. Tá? Existem riscos, claro, como qualquer procedimento cirúrgico, ele está, né, atrelado a possíveis riscos, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes... Quais seriam eles, alguns deles, doutor, só para a gente poder... Desde infecções, né, infecção local na cirurgia, infecção dentro da barriga, né, até outros riscos, né? Trombose, por exemplo, né? A trombose na perna seria um dos outros riscos, né? Mas eu coloco sempre para os meus pacientes que 98% das pessoas operam e não tem nenhum tipo de complicação, né? A complicação está em 2% daquelas pessoas que operam. Mas, se a gente lembrar de todas aquelas doenças que estão atreladas à obesidade, o risco da pessoa se manter nesse nível de obesidade, né, e ter todas aquelas doenças e ter um infarto, um derrame ou outras coisas é muito maior do que o risco cirúrgico, né? Então é neste caso que se compensa a cirurgia. Chega uma dúvida em relação à diferença da cirurgia bariátrica e dos seus efeitos com o balão. Então, são dois tratamentos totalmente diferentes. A gente não pode comparar o balão intragástrico, né, que é aquele balão que é colocado dentro do estômago para restringir a quantidade de alimento que a gente pode comer, com a cirurgia, né? A cirurgia é uma coisa, o balão é outra. O balão não é uma cirurgia, o balão é um procedimento endoscópico, através de uma endoscopia. E eles têm resultados totalmente distintos e indicações totalmente distintas, totalmente diferentes. A cirurgia bariátrica em si, como é que ela funciona? O que é feito no corpo mesmo para a gente entender o procedimento? Existem hoje dois tipos básicos de cirurgia bariátrica, né? Aquela em que eu mexo no estômago e no intestino, né? Então eu diminuo o estômago, causo uma restrição da quantidade de alimento e faço um desvio intestinal, né? Então eu diminuo a quantidade de alimento que eu consigo absorver, né? Existe aquela que é exclusivamente restritiva, então eu diminuo a quantidade que eu consigo comer, né? Então é isso basicamente que a gente faz dentro da pessoa, da barriga. Eu queria também agora, para a gente finalizar também, mais uma vez falar com a nossa psicóloga, eu queria inclusive cumprimentá-la, viu, gente? 4 meses, né, doutora? 4 meses. Nossa gravidinha aí, parabéns, viu? Obrigada. Pela gestação. Obrigada. Que a criança traga ainda mais amor e cumplicidade aí para toda a família. Doutora, a gente viu aqui várias mensagens também, eu citei algumas, inclusive, eu cheguei a ler no bloco anterior, de pessoas, uma telespectadora que comentou depois das suas 2 gestações, que foram bastante complicadas, que ganhou mais de 40 quilos. Outras pessoas que também receberam indicação da cirurgia bariátrica, mas que já conseguiram, inclusive na mensagem, quando escreveram para a gente já consegue entender que tem essa dificuldade mesmo mental, né? Antes da pessoa se submeter a um procedimento,
ela tem que trabalhar muito essa... Por isso, o acompanhamento multidisciplinar, né? Isso. Tanto que uma telespectadora me chamou muita atenção. Ela falou assim, Tati, eu tenho medo de fazer a cirurgia e depois voltar a engordar tudo de novo. Ou seja, ela mesmo já admite para ela que tem algumas coisas que não estão bem resolvidas, né? Sim. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, né? Essa telespectadora que era atleta, quando a gente está ali com o nosso corpo em movimento e fazendo algum tipo de esporte, primeiro que é muito bacana a gente ressaltar, que é o caso do Jefferson, O né? Jefferson. Desculpa. O Jefferson, que quando a gente faz uma atividade em grupo, ou que a gente participa ativamente desse grupo, a chance da gente manter essa atividade ela é muito maior, né? Então é bacana a gente ressaltar isso, porque às vezes a pessoa, eu quero ir para uma academia ou fazer qualquer outro tipo de atividade. A chance disso se tornar permanente ou constante é menor do que quando se faz uma atividade em grupo. Então, ela tinha muitos reforçadores aí. Então, fazer atividade física era muito prazeroso para ela, além dos hormônios que são liberados de bem-estar e tudo mais, trazendo uma questão física mesmo, né? E logo ela para depois de 2 gestações. Ela não vem com a doença já como uma forma genética, como de familiares com antecedentes. Ela foi ganhando peso depois, né? Sim, ela veio ganhar peso depois. A gente recebe bastante caso desse no consultório de pacientes. Ela disse que teve uma depressão fortíssima também, viu, Sim. doutora? Porque assim, logo ela para de realizar algo que é muito prazeroso para ela, porque se ela foi várias vezes, aí ela era uma atleta de alta performance, 11 né? anos, triatleta. Então, assim, é muito tempo. E uma coisa que, assim, para o triatleta, ele tem um engajamento muito forte. Parte da sua vida ganha uma parte muito grande da sua vida, né? Você fazer parte desse tipo de esporte. Então, ela parou e ela para de receber prazeres na vida. Logo, né? Então, cuidar desses filhos, a maternidade é muito gostosa, mas, assim, existem fatores que são difíceis, né? A gente brinca, tem vários textos que falam da maternidade sem glamour, porque realmente é isso, né? São momentos difíceis, são prazerosos, mas também são difíceis. E nesse caso, assim, perder, né, ou eliminar 40 quilos, realmente é muito difícil. Mas tratar essa depressão, então buscar realmente uma ajuda, né? Nesse caso dela. Ela, como já tem um histórico de ser uma pessoa que se ela procurar, pode existir a indicação cirúrgica, mas é um caso que a gente pode reverter, porque ela já foi uma atleta, né? Então, assim, isso gerava prazer e agora ela para de ter reforçador na vida dela, coisas que geram prazeres na vida dela. E a comida também, ela pode entrar aí como uma fonte de prazer nesse caso. Perfeito. Doutor, o fato da pessoa ter prisão de ventre contribui para o metabolismo lento e pelo a ganho de peso? Aqui ela comenta também? Não. Não tem nenhum tipo de relação. Anne, obrigada, viu, pela sua participação. Então, a prisão de ventre não tem essa Não, relação. com ganho de peso, não. Você também me perguntou da outra telespectadora que falou com relação ao medo da cirurgia, né? Que o marido recebeu a indicação, né, a orientação da cirurgia, mas ele está com medo e ela também, ela não está deixando o marido fazer a cirurgia. Até ela coloca, Tati, eu não deixei ele fazer. Então, e por isso que é muito importante o acompanhamento multidisciplinar novamente, né? E a gente fala sobre isso, do acompanhamento pós-cirúrgico. Depois de algum tempo de cirurgia, os pacientes se emagrecem e acham que não precisam mais voltar ao consultório. E aí pode acontecer, sim, o reganho de peso, ou a recidiva de peso, como a gente fala. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar ele é essencial, tanto com o cirurgião, com o profissional nutricionista, com os outros profissionais, com o psicólogo. Então, se fizer esse acompanhamento de forma correta, a gente, em consulta, a gente trabalha esse medo que não é para que isso aconteça, se ela fizer o acompanhamento de forma adequada. Jefferson, você olhando suas fotos de infância hoje, o que passa pela sua cabeça? Qual o balanço que você faz aí? Até comentei aqui em off, às vezes eu nem me lembro mais de que eu passei por toda essa fase, assim, eu olho e falo assim, caramba, eu era desse tamanho, né? Eu brinco comigo mesmo, né? Mas acho que assim, eu sou muito grato por ter conseguido ter essa atitude, ainda mais agora de ouvir eles falarem desse número que eu não sabia, né? Você faz parte do 1% que consegue, por conta própria, sozinho, exatamente, mudar.
Então sou muito grato, ainda mais agora em sabendo do número. A qualidade de vida, com certeza, isso não tem explicação. Hoje você vive melhor? Vivo melhor. Quando você faz meus exames de rotina, você vê lá, tá tudo 100%, você não tem nenhum problema, graças a Deus. Então, fazendo um balanço, é você ter uma atitude, que você consegue realmente ter essa mudança. Educação alimentar também, acho que é a palavra ideal. Chave, né? Porque esse o processo, não existe uma receita milagrosa de parar de comer de tal coisa, não, é reeducar mesmo o seu organismo. Até falei que hoje mesmo eu não faço mais dieta, hoje pelo contrário, eu como até mais se bobear, porque eu faço acompanhamento de nutrição esportiva, né, por causa dos treinos. E hoje você é atleta, você até precisa, né, de um suporte Exatamente. maior. Eu acho muito bacana, quero muito agradecer, Jefferson, pela sua presença. O Jefferson conseguiu sozinho fazer essa mudança, nós comentamos, o doutor trouxe alguns dados para a gente, ele faz parte de 1% da população só que consegue esse resultado por conta própria, mas eu quero muito deixar uma mensagem para você que está acompanhando o nosso programa. Você pode também, você consegue. Talvez você não consiga sozinha, como foi o caso do Jefferson, né, que a gente tem aqui um grande exemplo, mas se você procurar profissionais capacitados, né, por isso eu aproveito para agradecer a presença da nossa psicóloga, do nosso cirurgião. Se você procurar apoio de um profissional que entende do assunto, que vai te ajudar, que vai te amparar naqueles momentos que você está pensando em desistir, naqueles momentos que são mais difíceis, eles vão te ajudar. Você vai conseguir ter resultado. Não tenha vergonha de procurar ajuda, viu? Você pode. Está tendo uma dificuldade maior? Procure um profissional que vai te ajudar nesse processo. Você pode sim conseguir, viu? Não tenha vergonha de pedir ajuda e reconhecer, admitir, Tati, exagerei, realmente minha situação aqui não é legal, preciso mudar. E mude. Obrigada, viu, gente? De coração, pela contribuição hoje no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Até. Jefferson, obrigada e parabéns. Eu que agradeço, Tati. Espero poder incentivar o pessoal aí a tomar essa atitude também, né? Tenho certeza que sim.